sou médico pediatra há 52 anos, formei pela Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte e hoje sou aposentado. Eu comecei a usar o óculos, eu tinha 17 anos. Tudo que o professor escrevia no quadro negro, né? Mas eu não enxergava direito, o perfil do professor eu não enxergava direito. Foi quando eu procurei um oftalmologista, né? Porque eu me queixei do problema visual com meus pais, eles me levaram no médico, aí eles prescreveram o óculos para miopia. Então, desde essa época, eu sempre usei óculos por causa da miopia. Desde que eu nasci, meu pai sempre usou óculos para tudo. Ele só tirava para tomar banho, né, para dormir. Mas de resto ele dava sempre com óculos, tanto para perto quanto de longe. Depois ele fez uma cirurgia, mas que deu uma ajudada, mas ele tinha que continuar usando óculos. Era com o tempo todo com óculos. Eu só tirava o óculos para dormir e tomar banho. Senão eu não conseguia fazer as coisas. Era uso diário mesmo. Incomodava um pouco meu pai, né? Tinha que ficar lavando. Na época da pandemia foi bem ruim para ele, porque ficava embaçando o óculos por causa da máscara. Em 1999, Dr. Paládio Henriques assiste ao programa apresentado pelo missionário R.R. Soares na TV, em horário nobre. Eu achava-se muito bonito como ele pregava a palavra, né? Nessa época tinha crise de dor de cabeça, às vezes tinha problema de dor na perna, né? E ele fazia a oração do copo com água e eu assim com muita fé ia lá na cozinha, pegava um copo com água, colocava em frente à TV e com muita fé eu acreditava que se eu bebesse aquela água, a minha cabeça ia sarar, a minha perna ia sarar, o que realmente sempre aconteceu. Foi a partir daí que eu fui tomando gosto, né, pelo programa, o desejo de conhecer o missionário. Mas antes de conhecer o missionário Soares, Henriques conhece a Jesus Cristo ao visitar a Igreja da Graça em Juatuba, Minas Gerais. Eu conheci Jesus em 2016, por volta do mês de maio, em que eu estava numa crise de depressão, passando na porta da Igreja da Graça Internacional, né, em Juatuba. Entrei e saí muito aliviado com a palavra. Eu continuei a frequentar regularmente os cultos de domingo e desde essa data, então, Deus me proporcionou outros milagres. Eu tinha um caroço na cabeça, que eu procurei o dermatologista, teria que fazer anestesia, cauterizar. Eu então passei a aplicar esse olhinho na cabeça todos os dias à noite após o banho e depois de alguns dias ele desapareceu. Depois, passado algum tempo, surgiu um calo na região plantar do meu pé esquerdo que me impedia de andar. Eu tinha que andar pisando de lado, de tanto que doía. Ele fez a campanha do sabonete. Eu passei a usar o sabonete, que coincidentemente no 7º dia eu observei que não tinha mais calo nem dor no meu pé. Também tive um pequeno nódulo no braço direito, que a princípio eu achei que pudesse ser câncer de pele. Procurei o dermatologista e ele me falou a mesma coisa, que deveria ser operado, fazer biópsia para ver se não era câncer. Passei no local e depois de alguns dias também desapareceu. Fui no nosso culto em Belo Horizonte no dia 13 de março de 2025. E sempre comentava que queria muito ir, que ele assistia muito, que era um desejo dele. E aí ele foi, né? Eu vi pessoas que entraram junto comigo de bengala, de andador, saírem de lá curadas. E nesse dia, quando o pastor Rogério Postigo fez a oração para os olhos, dizendo que quem tivesse catarata, miopia, astigmatismo, cegueira, tendo fé, seriam curados. Põe a mão nos seus olhos, você que tem deficiência na sua visão, e diga agora: mal, você vai sair dos meus olhos em nome de Jesus. Tira esse óculos, coloca a mão em cima e diga: em nome de Jesus. Eu então, assim, coloquei minhas duas mãos sobre os meus olhos e pedi a Deus a cura da miopia. O senhor foi o que, amigo? O que aconteceu aí? Eu tinha problema de miopia, eu não consigo ver
a fisionomia das pessoas sem óculos, né? Eu uso óculos há 60 anos. 60 anos? E agora eu consigo ver tudo sem óculos. Olha que bonito! Que Jesus maravilhoso! Quando ele foi lá na casa da minha amiga me buscar, ele já estava sem usar o óculos e tal. E quando eu cheguei aqui em casa, que eu perguntei para ele, né, o que tinha acontecido, que ele não estava mais usando óculos para dirigir. Aí ele disse que tinha ido, fechou os olhos, rezou, e quando ele abriu os olhos não precisava usar mais o óculos, né? E aí eu fiquei bem impressionada, fiquei muito feliz. Sempre acreditei na fé, em Deus, mas nunca acreditei que era tão visível assim a mudança tão de uma hora para outra, entendeu? Senti-me curado, né, por crer no Senhor e sendo médico, foi uma coisa maravilhosa, muito emocionante para mim. Graças ao Senhor estou curado e creio que Ele me trará outras bênçãos além das que eu fui lembrando e descrevendo para vocês.